3390 1422. O seu pedido de oração tem um telefone certo. Não desligue, não desligue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus. Sou eu. Muito boa tarde. São 12 horas e 9 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus Você o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 13h30 da tarde. E no sábado, começando ao meio-dia, no programa especial do Clamor pelo Brasil e pelo Mundo, Santidade Já. Hoje você não vai ligar para pedir oração. Hoje você vai ligar para poder orar junto conosco, orar para que o Brasil seja salvo de tantas coisas ruins que têm acontecido. Nós vimos aí o que aconteceu em Minas Gerais, na creche, vemos o que acontece no Rio de Janeiro, em todos os estados. E eu e você, como servos e servas de Deus, nós temos que nos apresentarmos para orarmos, para clamarmos pela misericórdia, pela intervenção, pela interferência de Deus na nossa ação sobre o nosso povo. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, hoje o telefone 3390 1422 vai estar liberado para você logo após a minha oração, logo após a leitura da palavra, após o clamor que eu começarei fazendo. Então, o telefone vai estar liberado para você orar ao vivo e a cores comigo aqui pela Rádio Continental. Quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo Nazareno Florencio Paulo. A paz do Senhor ungido. Deus abençoe a ti e a toda a sua casa e a todos que estão conosco pelo Facebook e a todos os meus amados irmãos que estão comigo também pelo dial da Continental AM 1520. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías, já chegamos ao capítulo de número 35 e hoje a leitura se dará a partir do capítulo 36. Nós estamos lendo 5, 6 ou mais capítulos da palavra de Deus para que você que não pode ler, você que não tem a condição de ler e até mesmo você que pode, mas muitas vezes não lemos. Então, nós viemos meditar juntos nessa palavra, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eu creio que com a leitura que nós fazemos aqui a cada dia, a tua fé é acrescida, a tua fé é aumentada e a minha também. Então, por isso, a cada programa nós estamos lendo 5, 6 capítulos da palavra de Deus, para que você possa acompanhar junto comigo e meditar nessa palavra, que é escudo para a minha vida e para a tua vida espiritual. Então, nós vamos estar lendo, eu quero repetir para você o telefone que vai estar liberado após a oração que eu fizer. Você vai poder ligar 3390 1422. E a cada dia eu mando um estudo da Deus, explicações bem lógicas, bem simples, para você poder aprender, tirar as suas dúvidas com relação àquilo que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, eu estou levando para você, através do WhatsApp, um estudo da palavra de Deus diário. Se você quiser mandar o meu WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem de voz ou de texto, dizendo qual o seu nome, o seu bairro, se você não está no Rio de Janeiro, qual o estado, se você não está no Brasil, qual o país que você está morando, então mande a mensagem dizendo o seu nome, o seu endereço para que eu possa adicioná-lo e assim a cada dia enviar um estudo e também reflexões que vão ser muito úteis para a minha vida e para a tua vida. Então meu WhatsApp é 21 987 40 8962 21 9
87 40 8962. Tenho ainda um outro WhatsApp da operadora TIM. Você também pode usar este. 21 965 19 10 21. 21 965 19 10 21. Pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também mandar o bairro aonde você mora. Não precisa mandar rua, nada disso. Só o bairro que você mora e o seu nome para que eu possa adicioná-lo ou adicioná-la aqui no meu WhatsApp. Vamos então à leitura da palavra de Deus logo após. Eu vou estar começando o clamor pelo Brasil e pelo mundo, santidade já, e vocês terão toda a liberdade para poderem logo após estar ligando também para orar juntamente comigo. Capítulo 36 do livro do profeta Isaías, Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Ramazaque lhe disse: assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Para te reveres conflito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, vende com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores do servo do meu senhor, confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subiu eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me diz: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaqué lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até eu venha e vos leve a uma terra como a vossa.
terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então, Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhes referiram as palavras de Rabazaque. Capítulo 37 do livro do profeta Isaías. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, dia de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabazaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ouvi certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Voltou, pois, Rabazaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos dos seus pais e seus países, a qual destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estava em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles,
porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem lançaste a tua voz, e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os teus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao mais alto cimo, ao meu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou, pois-se, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu Deus, Adramaleque e Serezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 38 do livro do profeta Isaías, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não virás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te,
de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos da Síria, e a ti a tua cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de estar doente e ter sido restabelecido. Eu disse em pleno vigor de meus dias: Hei de entrar às portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da ardidura do dia para a noite. Darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. De dia para a noite darás cabo de mim, como a andorinha ou o grou. Assim eu chileava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições, tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, nem espero em ti tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Capítulo 39, o livro do profeta Isaías, a embaixada da Babilônia. Nesse tempo, Merodach Baladacã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías o profeta e lhe disse: que foi aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias:
viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma dos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entouzeraram os seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos apradados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como foi seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparecereis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para elas. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra?
Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou da terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe sejas igual? Diz o Santo. Levantai o alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome? Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Capítulo 41 do livro do profeta Isaías. Deus suscita o Redentor. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Chegue-se então e falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a quem em cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com o último, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e a seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima os ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem diz: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contenderem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o Santo de Israel.
Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas dúpalas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os pedejarás, e o vento os levarás, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua é sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rio nos altos, desnudos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e a murta, e a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo o cipreste, e o almeiro, e o justo, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel os criou. Apresentai as razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos os profetas, as profecias anteriores, para que atendamos e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito a um, e ele vem, e um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isto mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis, eis-os aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiros, a quem eu pergunte e me responda. Estes todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Capítulo 42 do livro do profeta Isaías, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam,
e eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar, e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas de Quedar. Exulte os que habitam nas rochas, e clamem no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos com a corrente, e ao mesmo tempo afogarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de esculturas, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi a voz, e vós cegos olhai, para que possam ouvir e ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. No obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso. Leremos ainda, antes de iniciarmos o clamor, o capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos olhos de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo,
ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congregue-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me gloriarão. Os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo do teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória. Entreguemos junto em juízo, apresentemo-nos junto em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e a Israel ao opróbrio. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos agora, então, começar o clamor pelo Brasil e pelo mundo, santidade já. Após o meu clamor, vocês estão convidados a ligarem 3390 1422 para orarem juntamente comigo aqui pela Rádio Continental. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, em cuja presença estamos. Tu és o único Pai. Não há outra rocha que nós conheçamos, não há outro Deus a qual possamos dobrar os nossos joelhos. A nossa língua, Senhor, só confessará o Teu nome como sendo o nosso Senhor, o nosso Deus. Paizinho amado, estamos vivendo um momento de caos. Estamos vivendo um momento, Pai querido, em que os nossos adversários têm se manifestado
Satanás tem cirandado sobre a face da terra. Satanás tem destruído famílias inteiras, Senhor. Nós temos visto o desprezo com que o teu povo sobrevive na terra. Tudo isso, Pai, por causa dos nossos pecados. Porque deixamos, Pai amado, o manancial de águas vivas para, Deus amado, nos banharmos em cisternas furadas, cisternas rotas. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Olha para o Brasil com teu olhar de misericórdia, Senhor. Olha para essa nação, meu Pai, Senhor, com teu olhar de misericórdia. Veja, meu Pai amado, o estado em que se encontram as nossas crianças. Olha, Senhor, a situação que estão os nossos adolescentes, os nossos jovens, envolvidos, meu Pai querido, Senhor, em drogas, a criminalidade, a prostituição, ao homossexualismo. Senhor, nós estamos vivendo um momento bem parecido com Sodoma e Gomorra, aonde, Pai, os moradores da terra quebraram a aliança eterna contigo. Por isso a terra se murcha e pranteia, Senhor, porque nós quebramos a aliança eterna para contigo. Temos visto, Pai amado Senhor, a banalidade com que os nossos governantes tratam a população. Temos visto, Pai amado, como esse espírito do roubo, do suborno, Pai, tem tirado os recursos, Pai, que poderiam ser destinados à segurança pública, Pai amado, à educação, também, meu Pai, o bem-estar, meu Pai amado, de cada família. Temos visto, Pai amado, os trabalhadores sendo desrespeitados, sendo, Pai amado, sufocados por um governo corrupto. Senhor, meu Deus, olha para essa nação. Não nos trate segundo os nossos pecados. Não nos trate, meu Pai amado, segundo, Pai amado, Senhor, as nossas transgressões. Mas olha para nós, Pai. A imoralidade, a indecência, meu Pai amado, Senhor. Pai amado, temos visto, Senhor, meu Pai, que as redes televisivas, meu Pai amado, Senhor, que a mídia falada, televisiva, escrita, meu Pai amado, tem denegrido, meu Pai amado, tem invertido, chamando de bom aquilo que é ruim, Senhor. Temos visto como tem se multiplicado, meu Pai, o número, Pai, de afeminados no nosso meio. Temos visto, Pai querido Senhor, meu Pai, que a criminalidade, meu Pai, tem cercado a população. Já não há mais tranquilidade, meu Pai, de sair às ruas, de ir ao trabalho, de ir à escola. Pai amado, Senhor, em todos os locais, meu Pai, só se ouve falar de morte, de crime, de assalto. Os trabalhadores, meu Pai amado, Senhor, que juntaram, meu Pai amado, grão a grão, para poderem comprar, meu Pai amado Senhor, um veículo, Pai, os seus bens, meu Pai amado Deus, com o suor dos seus rostos, Pai, têm sido roubados, mortos, saqueados, sem que haja uma intervenção, meu Pai amado Senhor, das nossas autoridades, uma intervenção efetiva, Pai, não só para coibir, meu Pai, mas para poder desfazer também este mal enraizado, meu Pai amado, no Brasil, a morte, a violência, as balas perdidas, os assaltos, os sequestros, meu Pai, os roubos de carga, a destruição, meu Pai amado, da moral. Nós temos visto, Pai amado, como tem se multiplicado a imoralidade, a indecência, meu Pai querido. Nós vemos, Pai, que não há correção, Pai amado, dos pais para com os filhos, porque, Senhor, a cada dia mais o errado parece ser certo, meu Pai. Não há, Senhor, meu Pai amado, Senhor, Pai, o desejo de educar, meu Senhor. Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda cada estado brasileiro, cada município, cada cidade. Ajuda a população brasileira, os estrangeiros que vivem, que habitam, Pai, nesta terra também. Livra-nos, Pai, de toda a destruição. Livra, salva o país,
da idolatria, um país idólatra, Pai amado, onde cada estado tem, Senhor meu Pai, a sua imagem de escultura, meu Pai, e nós vemos que a cada dia o mal é espalhado, meu Pai querido, porque o povo não dá glória devida ao teu santo nome. Ah, Senhor meu Pai, se nós nos voltássemos para Ti, a Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai amado, Senhor, e nós queremos, meu Pai amado, como cristãos, como evangélicos, como servos, Pai, amado Senhor, a Ti, meu Pai amado, Senhor, os nossos governantes, para que sejam corrigidos, sim, para que sejam, sim, meu Pai amado, exortados a aprenderem a tratar o povo, Pai amado, Senhor, os órfãos, viúvas, os aposentados que, Pai, tanto trabalharam e agora vivem uma vida de miséria, os funcionários públicos, Pai querido Senhor, que ainda agora vão estar recebendo salários, meu Pai, não todos, salário de agosto, quando estamos quase findando já o ano. Tem misericórdia, Pai Santo. Tem misericórdia, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, dos necessitados, dos pobres, dos humildes. Meu Pai, desperta também a Tua igreja. Suscita a Tua igreja a orar mais. Suscita a Tua igreja, meu Pai amado, Senhor, a jejuar mais, porque estamos impassíveis, meu Pai, porque o mal aparentemente não chegou na nossa casa e por não ter chegado, o que importa que chegue na casa de um vizinho, de um irmão, de uma irmã? Estamos egoístas, meu Pai amado, Senhor, ajuda-nos. Tira de nós esse sentimento, que nós possamos nos voltar como num dia como este, reservado para a oração pela nação, que nós possamos, Pai querido, dobrar os nossos joelhos, que nós possamos, na posição em que nós estivermos, Pai, nos apresentarmos como intercessores, como mediadores, meu Pai amado, para que haja, meu Pai amado, ainda esperança. A Tua palavra nos diz: coloca o Teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. E nós sabemos, Pai amado, que há esperança para o Brasil. Nós sabemos, Pai amado, para que os nossos jovens que estão, meu Pai amado, agora no homossexualismo, na prostituição, na pedofilia, na criminalidade, no vício do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, da bebida embriagante. Pai, os jovens que estão agora, meu Pai amado, na criminalidade, aqueles que estão portando fuzis, metralhadoras, pistolas, aqueles que, Pai amado, não conseguem ver que as covas estão abertas, meu Pai querido, que, Pai amado, pouco tempo lhes resta, Pai amado, sendo ainda tão jovens, meu Pai. Pessoas bonitas, meu Senhor, que perdem suas feições, perdem, meu Pai querido, o brilho por estarem, Pai, envolvidos com a morte, Pai. E a morte, Senhor, meu Pai, vem tão de repente que eles não conseguem perceber. Senhor, liberta os nossos jovens desse mal. Liberta as nossas crianças de achar, meu Pai querido, nos fuzis, nos criminosos, meu Pai, que desfilam nas comunidades com carros importados que foram roubados, com motos importadas que foram roubadas, com dinheiro, meu Pai amado, Senhor, que custou a vida de um trabalhador, meu Pai amado, de uma pessoa. Não deixe, Pai, que as nossas crianças tomem como exemplo esse tipo, meu Pai amado, Senhor, de atitude. Mas, Senhor, meu Deus, que haja uma reviravolta, que haja até mesmo um rebuliço na nossa nação, para que, Deus amado, tanto a autoridade estadual, municipal, federal, como a autoridade eclesiástica, a Tua igreja, todos nós possamos ser despertados por Ti, para que através, meu Pai amado, do Teu agir, nós venhamos nos voltar, meu Pai, nos voltar para Ti. Tome em Tuas mãos, meu Deus, como eu Te pedi, cada bairro, cada município, cada comunidade, desfaça toda onda de violência, tira, abata a soberba dos traficantes, dos criminosos, para que eles vejam, Pai querido, que este é o caminho do mal e retornem, Pai querido Senhor.
Visita os presídios, visita as delegacias, as penitenciárias masculinas e femininas. Liberta, meu Pai, aqueles que lá estão. Desperta a tua igreja, Pai, a ir, Pai. O nosso chamado de todos nós é ir. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Desperta esta que nunca entregaram um folheto, que nunca falaram uma palavra de Deus. Desperta estes, Pai querido Senhor, meu Pai, que através das redes sociais, meu Pai amado, estão discutindo futebol, estão discutindo, Pai amado, tantas coisas e não estão falando que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Tira, meu Pai amado, toda esta ignorância espiritual que nós assumimos nesse tempo, porque nos tornamos, Pai amado, ignorantes espirituais. Nos tornamos como aquelas 5 virgens, Pai, que vestidas e ataviadas iguais no mesmo aposento, mas não tinham azeite, meu Pai, que representa a tua unção, o entendimento para a salvação. Quantos, meu Senhor, quantos, meu Pai amado, Senhor, dentro da tua casa, sem saber o que é te servir, sem saber, meu Pai amado, que tu és santo e importa que nós sejamos santos também, assim como tu és. Ajuda, meu Pai querido Senhor, a cada família. Restaura os casamentos que foram danificados. Traga de volta o esposo, meu Pai querido Senhor. Coloca amor no coração, meu Pai amado Senhor, deste casal, porque dependem da educação dos filhos, depende porque os filhos veem o tratamento que seus pais têm. Pai amado, e a educação não é completa quando há separação, quando há brigas, porque os filhos se espelham nos seus pais. Para ver, meu Pai amado Senhor, e imaginar, meu Pai amado, numa futura namorada, que ela vinha a ser tal qual, doce, meiga, cuidadora como a sua mãe. Que também a filha possa ver, meu Pai, no seu pai, que aquele que futuramente irá desposá-la será também uma pessoa doce, meigo, cuidadoso como seu pai. Ah, Pai Santo, desfaça todo este mal no meio das famílias. Desfaça também, meu Pai, todo o poder das pragas, das enfermidades sobre a nossa nação. Temos visto crianças, meu Pai, de 2 anos com câncer. Temos visto, Pai, enfermidade que outrora chegavam só, meu Pai amado Senhor, aos adultos, idosos. Agora, meu Pai amado Senhor, no meio das nossas crianças. Temos visto pragas, meu Pai, que trouxeram deformação, Pai amado, da mente dos nossos bebês que nasceram no ano passado. Temos visto tantos males sobre a face da terra. E nem com isso nós temos, Pai amado, orado. Nós temos clamado como deveríamos clamar. Nós temos buscado a tua face como deveríamos buscar, Pai Santo. E eu te peço, ajuda-nos, Pai, a sair, meu Pai, dessa mordidão, meu Pai espiritual. Ajuda-nos a sair, meu Pai amado Senhor, desse estado de morno como crentes. Que nós possamos, Pai amado, esquentar, que nós possamos, Pai amado, nos fortalecer pela força do teu poder, para que, Pai amado, Senhor, os nossos bairros, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, seja liberta, Pai, seja transformada. Te pedimos, meu Pai amado, Senhor, pelo presidente da República, toma a vida deste homem em tuas mãos, porque, Senhor, nada passa de um homem. É um homem, Pai querido, a qual foi outorgado poderes, meu Pai, de um governante, mas nem por isso, Pai querido Senhor, é melhor, meu Pai, do que qualquer um outro. Por isso eu te peço, trata com ele, Senhor. Trata com ele segundo a tua justiça, segundo o teu juízo. Toma, Pai amado, os 3 poderes. Toma em tuas mãos, ó Pai, os desembargadores, os juízes, os promotores. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Senado Federal, cada senador, cada senadora, que sejam alertados por ti, meu Pai, que sejam, Pai amado, coibidos da maldade
que tanto mal que trama, meu Pai, nas madrugadas, leis que são aprovadas, meu Pai amado, para trazer prejuízo ao teu povo, para trazer prejuízo, Pai amado Senhor, à nação. Toma os deputados federais, estaduais, toma os governadores, meu Pai, de cada estado, toma os prefeitos, meu Pai amado, toma os vereadores, toma em tuas mãos, meu Pai amado Senhor, os comerciantes, os empresários. Arranca, meu Pai amado Senhor, essa cultura de suborno, de roubo da nossa nação. Abençoa, meu Pai amado Senhor, cada trabalhador. Toma neste dia, livra os motoristas de ônibus, os cobradores, os passageiros. Toma, Pai amado, os BRTs, VRTs. Toma em tuas mãos os metrôs, os trens. Toma, Pai amado, as barcas, as lanchas, navios, aviões, helicópteros. Toma os caminhoneiros, carreteiros, meu Pai. Toma os motoristas de vans, de Kombi, os taxistas, os motoristas de Uber, motoristas particulares, ciclistas, motociclistas, carroceiros, meu Pai amado, pedestres. Toma em tuas mãos o teu povo nesse dia, em tudo quanto tenho que fazer. Seja o teu nome glorificado. Seja o teu nome exaltado, meu Pai, na vida, meu Senhor, meu Pai, de cada habitante aqui no Brasil, de cada morador aqui no Brasil. Seja a tua graça, seja a tua misericórdia estendida, meu Senhor, sobre aqueles que se chamam pelo teu nome. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, estenda as tuas mãos sobre esta nação. Estenda para corrigir, para redarguir, para exortar e também para confortar. Toma em tuas mãos cada ministério. Toma em tuas mãos cada denominação. Toma os apóstolos, os bispos, os pastores, os evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros, missionários e missionárias, músicos, cantores, instrumentistas. Toma em tuas mãos, Pai, desde a criancinha que ainda é amamentada no peito, ao ancião e à anciã de dias. Passa em revista o teu povo. Toma essa nação, meu Pai, opera o teu milagre. Senhor, coloco diante de Ti também, Senhor, todas aquelas vidas ali em Minas Gerais, as crianças, meu Pai, que ainda estão internadas, depois daquele ato, meu Pai querido, tão cruel. Senhor, tome em tuas mãos. Senhor, que as sequelas, meu Pai amado, da queimadura não venham permanecer, não venham, Pai amado, ceifar, meu Pai amado Deus, o futuro daquelas que vão sobreviver. Nós oramos na esperança de que sobrevivam, Pai. Tome em tuas mãos, meu Pai. Cerca, meu Pai amado Senhor, as nossas crianças com a tua bondade, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as escolas, as creches, meu Pai querido Senhor. Cerca, meu Pai amado, livra, meu Pai amado, deste tipo de demônio que incitou aquele homem, Pai amado, a fazer isso e tirar a sua própria vida. Tome em tuas mãos, meu Pai, todos os países de origem muçulmana. Tome em tuas mãos todos os extremistas, meu Pai, que matam inocentes através dos atentados, que arregimentam, que convocam pessoas de todos os países para poderem, Pai amado, se transformarem em homens, mulheres, bombas que matarão inocentes. Senhor, faça cessar, Senhor. Faça cessar este mal sobre a face da terra. Senhor, aonde houver, meu Pai, esses focos, meu Pai, as organizações, meu Pai, deste mal, que sejam, meu Pai, a umas, meu Pai amado, desmascaradas, e que sejam, Pai amado, recolhidos nas prisões. Senhor, meu Deus, tome em tuas mãos o Oriente Médio, tome em tuas mãos, meu Pai amado, a Europa, tome em tuas mãos, meu Pai amado, os países que estão
Senhor, meu Pai, alvoraçados pela guerra. Quantos inocentes, meu Pai amado, podem perder suas vidas? Visita, meu Pai, a Coreia. Tira a arrogância, meta o teu anzol, o teu freio na boca daquele homem, meu Pai, que acha que pode, mas não pode coisa alguma. Visita os Estados Unidos da América. Visita, meu Pai querido Senhor, a Rússia. Senhor, quebra, meu Pai, com todo este levante, meu Pai amado Senhor, toda arrogância. Toma em tuas mãos também Israel. Traga paz, traga prosperidade sobre os muros de Jerusalém. Abençoa, Pai Santo, cada nação. Abençoa cada povo, cada raça. Converta o coração deles a Ti, meu Pai amado. Entra com o Teu poder e com o Teu agir e manifesta a Tua glória. Seja o Teu nome glorificado. Seja o Teu nome exaltado. Entra com o Teu poder e com o Teu agir. Te entrego em Tuas mãos, meu Senhor, neste dia, este clamor, meu Pai, para que aqueles, meu Senhor, que irão ainda clamar nesse dia, nessa tarde, cada um de nós encontremos favor diante de Ti, para que a nossa oração, nosso clamor suba, Pai amado e Senhor, e haja resposta através de curas, de libertações, meu Pai querido Senhor, de mudanças, meu Pai amado, nas nossas vidas. Te peço ainda, Paizinho amado, pela nossa vida espiritual. Revista-nos da Tua armadura. Dai-nos os dons do Teu Espírito Santo. Dá-nos, Pai, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da palavra, da ciência, da revelação, o dom da fé sobrenatural, o dom da caridade, do amor verdadeiro. Dá-nos o discernimento do Teu Espírito, Pai, a variedade de línguas, interpretação de línguas. Dá-nos o dom de profecia, dá-nos ciência, Pai. Dá-nos revestimento para que possamos resistir e vencer ao diabo, Pai. Abençoa, meu Deus, nesse dia o Teu povo. Continua com as Tuas mãos estendidas, com as Tuas mãos, meu Pai amado, esticadas, para abençoar, para livrar, meu Pai querido Senhor, o povo que se chama pelo Teu nome. Toma em Tuas mãos as nossas casas. Toma em Tuas mãos as nossas vidas. Exalta o Teu nome, Pai. Glorifica o Teu nome. Opera de uma forma tremenda e maravilhosa sobre as nossas vidas. Senhor da glória, esta é a minha oração nesse dia, para que Tu venhas fazer um grande milagre, para que Tu venhas abençoar, meu Pai amado, o lar do Teu povo e cada família. Assim, Pai Santo, Pai querido, eu oro. Oro e Te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, tá aí então, eu vou atender uma ligação e eu vou concluir então essa mensagem, esse vídeo, né, pelo Facebook, agradecendo a todos vocês que estão pelo Facebook. Eu vou atender essa ligação e agora o clamor passará a ser pela Rádio Continental AM 1520. Eu agradeço a todos que pelo Facebook estão conosco, mas eu vou estar encerrando essa transmissão. Segunda-feira, você do Facebook, meu amigo, minha amiga, nós estaremos de volta a partir das 11h30 da manhã, com a ministração da Palavra de Deus e com a sua oração também, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça do Senhor. Um grande beijo a todos aí do Facebook.